E aí, gente, tudo bem? Eu, em vez de falar um pouco de tecnologia nesse vídeo, eu vou contar uma história para vocês e que vai fazer a gente pensar um pouquinho sobre o nosso trabalho profissional na área de TI e o que vai acontecer com o futuro daqui para frente. Eu, há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, eu não sei precisar muito bem a data, eu estava dando um treinamento de Oracle e tinha um cara que estava assistindo o treinamento que dava pra ver que ele devia ser uns 22, 23 anos mais velho que eu. E olha que eu já tô velho, né? Eu comecei a trabalhar com informática, eu tive o primeiro contato com o computador em 1984, mas trabalhar mesmo foi em 1987 que eu comecei. E naquela época, comparado com o que a gente tem hoje, a tecnologia está muito mais avançada. A gente tinha naquela época, quando a gente falava de 1 mega naquela época, era uma coisa absurda. 128K de memória era uma coisa assim, máxima. E eu fiquei pensando, cacete, se esse cara tinha 20 e poucos anos mais velho que eu, será que ele começou a trabalhar com informática agora? Eu perguntei pra ele, cara, vem cá, você tá começando a se capacitar em informática nesse momento? Ele falou, não, eu estudei e me formei em informática. Eu falei, cara, desde quando você trabalha com computação? Ele falou, cara, eu trabalho com computação desde 1967. Eu fiquei pensando, curiosidade, cara, o que você fazia com computação em 1967 no Brasil? Ele me contou uma história que era o seguinte, ele era da equipe de analistas de sistemas da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, que é uma siderúrgica grande que existe aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Volta Redonda. E ele falou que ele fazia parte de uma equipe de 5 pessoas e eles não tinham computador. Não existia computador na CSN. Só existia um computador no Brasil, que ficava em São Paulo. E o que eles faziam o mês todo? Eles tinham umas placas enormes de circuitos integrados, onde eles faziam a programação em linguagem binária. Ou seja, na base do 0 ou 1, ligando e desligando o circuito elétrico. Era assim que eles faziam os programas. E eles tinham grandes fitas magnéticas, que era o banco de dados dos funcionários da CSN. Aí todo dia 25, 26 do mês, eles pegavam essas grandes placas de circuitos eletrônicos, onde eles colocavam em linguagem binária, ligando e desligando circuitos, o cálculo da folha de pagamento da CSN, e eles colocavam numa Kombi essas grandes placas, essas grandes fitas cassetes, e iam dirigindo até São Paulo, né, as 5 pessoas dentro da Kombi, e eles alugavam o único computador que existia no Brasil, que era um IBM grande porte em São Paulo, por 2 horas. Eles chegavam lá, colocavam essas placas dentro do computador de grande porte, colocavam as fitas magnéticas e executavam um programa. E eles tinham 2 horas para acertar a coisa. Se desse algum problema, tinha que tirar a placa, modificar lá a linguagem binária, colocar de volta. E o que eles geravam ali? Eles geravam os contra-cheques de todos os funcionários da CSN. Então eles saíam de lá de São Paulo com umas listagens enormes, onde cada página da listagem tinha lá o contra-cheque do funcionário que seria distribuído no final do mês. E aí voltava na Kombi, de volta para Volta Redonda, com a listagem dentro do carro. Aí eu falei para ele, cara, mas que coisa, digamos assim, arcaica. Valia a pena fazer esse trabalho todo? Ele chegou para mim e falou, cara, em 1967, a gente era uma equipe de 5 pessoas que fazia isso. Antes disso, o que a gente tinha na CSN era um departamento com mais de 300 pessoas que faziam o cálculo da mão e tatilografavam em máquina de escrever o contra-cheque de cada funcionário. Ou seja, aquilo que a gente olha, que para mim, já era um negócio super arcaico, já tinha sido um grande avanço tecnológico em 1967. E aí ele terminou a história dele falando uma coisa. Poxa, mas engraçado é o seguinte, naquela época, em 1967, para poder fazer esse trabalho todo, a gente virava noites para acertar o programa lá no circuito eletrônico antes de ir para São Paulo. Acontece que hoje a gente tem computador, a gente tem tecnologia, a gente tem memória nas máquinas agora, comparado com o que tinha-se na época, e a gente continua virando noite para poder fechar as coisas.
Aí ele falou, parece que a gente é um cachorro correndo atrás do rabo. Na verdade, o que acontece é que, hoje em dia, a demanda por tecnologia, ela sempre está à frente da capacidade tecnológica que a gente tem para oferecer. Então, hoje em dia, os nossos usuários, eles são muito mais exigentes em termos de sistema, de implementação, de software, do que eram há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eles pediam menos coisas para a gente. Mas eles sempre vão estar pedindo mais do que a gente consegue dar. E isso vai acontecer sempre. Então, o que a gente consegue desenvolver hoje, e que a gente gasta horas e vira noite para estar fechando um determinado trabalho, eu tenho certeza que daqui a 10 anos, esse trabalho vai ser muito mais facilitado, porque a gente vai ter muito mais instrumentos, muito mais tecnologia para fazer aquilo que hoje a gente rala para entregar. O que acontece é que daqui a 10 anos, quando a gente conseguir fazer as coisas mais tranquilas, as exigências do mercado, as exigências dos usuários vão ser muito maiores. Por isso, você profissional de informática, você nunca deve deixar de estar se capacitando. Porque a cada ano vão surgir novas tecnologias, novas coisas, que vão estar linkadas com novas necessidades dos nossos usuários. E se você se prender em uma única coisa e não evoluir, não treinar, não se capacitar, não estudar, você vai estar, até hoje, pegando placas de computadores, programando no 0 e 1 e pegando a sua combizinha para São Paulo para rodar a folha de pagamento da sua empresa. Tá legal? Então é isso aí, quero deixar bem claro que as opiniões que eu coloco nesse vídeo são opiniões pessoais, baseadas aí no meu conhecimento que eu tenho de mercado. Não sou dono da verdade, mas espero que vocês gostem disso e até a próxima dica. Um abraço, tchau, tchau.